Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar comentando com vocês a respeito do final de Oshinoko e por que foi uma decepção tão grande, por que esse final é tão ruim. E para vocês entenderem, eu só fui finalmente conhecer o final dessa obra, mesmo gostando dela desde o início, hoje, né, nessa madrugada de ontem para hoje. E isso porque eu gostava muito do autor, do Aka Akasaka. Eu li Kaguya há uns anos atrás e eu fiquei admirado assim com como que ele conseguiu fazer coisas tão interessantes, tantas interligações. Cara, foi uma obra fantástica assim de acompanhar, né? É uma obra que te surpreende muito, tudo nela é muito bem feito, é muito fora do normal, é muito acima da média. Então eu guardo sempre essa obra com um certo carinho. Foi uma obra que foi muito diferente assim de acompanhar e que se tornou uma das minhas favoritas, né? E quando lançou o Oshinoko, anos atrás, eu vi a primeira temporada do anime, vi que era do Aka, gostei muito da primeira temporada do anime, e pouco tempo depois, o Marco do Intox Anime, né, que é muito famoso aqui no YouTube mesmo, ele postou um vídeo ali criticando o final da obra. Eu não vi o vídeo dele, mas eu peguei a thumb. E aí, pela thumb, eu conhecendo o Marco, né, mesmo tendo algumas divergências de opinião com ele de certas obras, de algumas coisas, mas eu acho que quando ele está muito irritado e falando muito mal do final de uma obra grande como essa, eu sei que tem uma verdade ali por trás. E acabei desanimando de ler o mangá como eu estava planejando e deixei por isso mesmo, né? E fui enrolando, foram se passando anos, lançou a segunda tempo do anime, lançou a terceira tempo do anime. E aí esse ano, né, que lançou a terceira tempo agora em janeiro, foi que me deu vontade, vou tentar assistir. Assisti a segunda temporada do anime, assisti a terceira, e fiquei muito curioso para ver, cara, como é que vai terminar? Tem como isso aqui terminar tão ruim assim quanto falaram, né? Eu sempre evito, pessoal, o máximo possível de spoilers. Eu consegui acompanhar o Shingeki só pelo anime, por exemplo. Eu não queria ler o mangá na época, porque eu gostava muito da animação do Shingeki no Kyojin, da trilha sonora do Sawano, de tudo. E mesmo quando o pessoal estava comentando do final, eu me blindei ao máximo, eu nem sabia se a crítica era positiva ou negativa. E com o Shinoku foi parecido, tirando esse micro spoiler ali que eu peguei do Marco, né? E aí eu falei, não, tá bom, vamos lá, vou assistir, vou ler, né? E nos últimos 3 dias eu peguei para ler os últimos capítulos de Oshinoko, da onde segue a terceira temporada do anime, até o final, que se não me engano é mais ou menos dos 128 para frente, né? São os últimos 35 capítulos do mangá. E, cara, foi muito decepcionante, assim, né? Foi muito chato ver o que o Aka fez nessa obra. É realmente uma falta de respeito com o leitor, é uma falta de respeito com quem gostou da obra. É muito claro a sensação de que ele simplesmente desanimou. Porque o que acaba acontecendo no final do anime, e por que é uma traição tão grande, uma falta de noção com o que foi escrito ali? Basicamente, no final, o que a gente tem a grande vingança do Aqua, né, sendo o filme que ele lançou, contando a história da Ai, e aonde mostra que, na verdade, a Ai gostava lá do pai dele, que o pai dele matou a mãe dele, né, criou aquele assassinato à toa, né, vamos dizer assim, que, na verdade, ela mentiu, dizendo que não gostava dele, e a grande vingança é fazer ele carregar essa culpa até morrer. Então, essa seria a grande vingança dele. Depois a gente tem os personagens seguindo, alguns arcos começando a ser fechados. Eu já tava percebendo, cara, tem uma coisa estranha, tá num tom muito errado. Lá no capítulo 150, por exemplo, do mangá, não tá com um tom interessante, grandioso de fechamento disso de história. Parecia que a história tava cada vez mais mortinha, cada vez mais chatinha. Cara, não tinha jeito, né? Foi cada vez piorando mais. Porque no final a gente começa a ter algumas reviravoltas idiotas, né? O que é muito decepcionante, porque o Aka, ele era muito bom em fazer esse tipo de reviravolta, essa coisa que ele pega um personagem secundário, ele tem uma tramóia lá atrás e que faz uma puta interconexão e algo assim. Mas nesse caso ficou tudo muito bobo, cara. Agora o pai dele é um vilão. Não, agora não é, chama uma desculpinha. No outro capítulo ele é assim. Ficou parecendo Chapolin, cara. A gente tem desenvolvimentos que toda hora iam e regrediam ao mesmo tempo e que foram até o final. Eu vou comentar sobre isso na parte da Ruby, mas ele vai desenvolvendo um personagem e ele volta atrás. Ele vai desenvolvendo e ele volta atrás. O Aqua aconteceu isso várias vezes, né? O personagem está sendo desenvolvido, ele está evoluindo e ele volta atrás. E aí no final, quando ele dá uma margem de desenvolvimento para os personagens, onde ele começa a desenvolver a Kana e o Aqua, ele começa a desenvolver a Ruby na hora que ela decide rejeitar ali, seguir no mesmo caminho de mentiras que a mãe dela e decide quem ela quer ser no mundo das idols, a estrela que ela quer se tornar, etc.
e até a vingança que ele se propõe a tomar, ele volta tudo isso com um descaso muito grande com a própria obra que ele fez numa certa ilógica. Porque o que acontece após essa vingança deles? Eles descobrem que a Nina, que era amiga ali que era outra das bicomantes lá atrás, que ela fazia parte ali dos assassinatos e tudo mais, e aí ela é apontada como a grande vilã, depois volta a apontar para o pai dele. Aí meio que o Aqua descobre que o pai tentou matar a Ruby, né? Mas também não é nem muito bem colocado isso, meio que vai ficando de lado, ele vai captando, mas não tem uma boa conclusão, né? Então é tudo muito morto, desanimador. E aí a gente chega no final qual que é a grande brilhante ideia do Aqua, que foi esse personagem inteligente a série inteira. É ele se matar ali com o pai dele, e por qual motivo? Porque caso ele só mate o pai dele e ele seja descoberto, podem arruinar a reputação dele e isso pode ser ruim para Ruby. Então, a alternativa que ele acha melhor é ele se matar com o pai ali. Em um momento que a história já tinha basicamente tudo sendo concluído, o pai dele já estava sendo investigado e as pessoas já estavam sendo presas que estavam ali em conluio com o pai dele, não tinha a menor margem, cara. E o tom da obra totalmente fora disso. E o autor quis forçar essa tragédia, mas que além de ser uma tragédia que não tinha contexto para poder encaixar, ficou muito, mas muito idiota. Porque cara, eu li vários ali relatos do Reddit, pessoal dando sugestões de como poderia ter sido esse final. Vamos supor que o autor quisesse manter essa hipótese de tragédia, mas ele levasse para um lado diferente. Por exemplo, não, o pai tentou ali atacar a Ruby e o Aka salvou, e aí nisso ele tomou uma facada. Pela primeira vez, o pai vai realmente usar as próprias mãos por causa da raiva que ele foi descoberto, qualquer coisa assim. Mas essa morte foi tão idiota porque a cena que você tem ali desenhada no mangá, o Aqua e o cara ali na montanha. Aí o Aqua tira a faca, enfia a faca na barriga e ele pula com o pai ali pro negócio. É uma cena só idiota, cara. Ele tinha 1 milhão de formas de poder pensar num plano melhor. Ele poderia ter contado com a Akane, ele poderia ter contado com a Akane, ele poderia ter esperado a polícia. Agora, é basicamente como se o autor tivesse falado assim, não, cara, e que foi aparentemente o que aconteceu, né? O autor desanimou da obra, falou, não aguento mais pensar nessa porcaria aqui. Eu vou usar um esboço que eu fiz aqui de antes. Ele pega lá o esboço, o Aqua vai morrer, então eu vou matar ele de qualquer jeito, e é isso. Então, assim, é uma morte que é só idiota. O que faz essa obra também, esse final não ser memorável, igual eu vi muita gente falando aqui, muita gente não, né? Algumas pessoas falando, não, é um final bom, não precisava ser um final feliz. Eu até acho que isso é uma certa prepotência de muita gente de achar assim, nossa, como eu gostei do final descolado, que é fora do final feliz. Sendo que, pessoal, para o final ser bom fora do padrão, ele tem que fazer sentido. O contexto tem que fazer sentido, ele não pode ser só idiota. Muita gente, eu cheguei a ver comentários assim, a ideia era boa, mas foi só a escrita que foi mal colocada. Pô, cara, a escrita é a obra, caramba. Assim como o design, os designs do mangá são belíssimos, mas foi totalmente mal executado. Existia algum fundo dessa ideia que poderia ter sido legal, mas se ele tivesse feito um finalzinho totalmente de mamão com açúcar ali, todo mundo feliz para sempre, era melhor, faria mais sentido para a obra, para tudo que ele entregou, do que simplesmente pegar um personagem que foi tão evoluído até o final, que foi se descobrindo, que foi aceitando a encarnação que tem, que foi começando a aceitar o que ele quer, e que era extremamente inteligente para conseguir bolar qualquer plano e controlar as situações das pessoas, para no final ele não encontrar nenhuma saída e a saída ser a mais idiota e desesperada possível. É isso, ele vai deixar a irmã gêmea dele, que é a Sarina, que viveu com uma puta culpa, peso na consciência a vida inteira, para trás desse jeito, carregando o suicídio do irmão, né, um assassinato, um suicídio do irmão sem a menor necessidade. Foi essa a melhor concepção que o personagem teve. E, cara, é ridículo, assim, né? Fora que quando ele faz isso, né, quando o Aqua mata o pai dele daquele jeito, além de toda a desgraça que ele tá deixando para trás na vida da Kana, da Ruby, de todo mundo, sem sentido, porque ele tinha 1 milhão de maneiras de poder resolver isso, ele poderia ter pelo menos tentado de uma outra forma. Cara, ele poderia ter só empurrado o pai do penhasco. O pai dele tinha 200 assassinatos nas costas, onde ele ficava ali em volta do lugar e mandava empurrar as pessoas e tal. E ele nunca foi pego. O Aqua supôs que ele ia ser pego e por isso ele vai e aceita se dar uma facada e pular com o pai do penhasco. Não tinha motivo, cara. Sabe?
E quando ele faz isso, ele destrói a própria vingança dele. Porque o que ele falou desde o início da obra, que ele ia trazer uma vingança pro assassino da Ai que fosse muito pior do que o próprio pai, do que fosse muito pior do que a morte e tal. E aí, no final, na hora que ele traz a vingança, que poderia até colar, sabe? Não foi legal. Eu não gosto de quando a obra cria um vilão e encaixa o vilão em criar, mano, esse aqui é um vilão, ele é um sociopata, um psicopata, esse cara é terrível, tal. Pra chegar no final e aí, ah não, cara, ele não é tão ruim assim, sabe? Ele tem um passado difícil, ele é complicado, ele tem, deixa ele lá. E, cara, eu acho muito broxante, cara, eu acho muito broxante. Uma coisa é você dar motivo, significado, background pro vilão. Outra coisa é você ficar dando desculpa pro que ele fez e tirando o peso de qualquer vingança, de qualquer medida contrária a ele. Mas beleza, quando o Aqua faz isso, tudo perde significado, cara. Até a ideia, que essa sim foi uma ideia que eu achei interessante, ah não, o Aqua reencarnou para poder estar ali com a Ruby, pra poder proteger, por isso que eles são gêmeos, beleza. Só que até isso ficou sem sentido, porque, e aí, e se aparecer outro cara, né? E se aparecer outro louco agora que ela tá extremamente famosa, ele não iria querer proteger a irmã dele ali de perto, e sem necessidade. E outra, não se explica também por que, que a Ruby em si ela tem todo esse papel, né? Se o Aqua reencarnou só para protegê-la, por que, que ela teve que ser protegida? Por que, que a Ruby é tão importante, né? Porque ela tá destinada a ser a maior estrela ali do negócio, que vai subir no Tokyo Dome, é isso? Mas não ficou bem escrito, aquela personagem mesma da menininha, eu esqueço o nome dela, cara, que é meio que controla as reencarnações, também, elas por elas, não ficou bem escrito. Ela entra na peça de teatro, lá na peça do filme. Eu achei que ia ter algum protagonismo para ela, alguma explicação e nada. Algum protagonismo para ela e nada. Também não se explica por que ela tem esse dom, quem que ela é, o que ela estava ali fazendo, quais são os motivos, cara, nada são várias pontas que vão sendo ficadas soltas, cara, que vai lançando ao fogo. E o peso da vingança do Aqua some. É melhor desde o começo, ao invés dele ter lançado esse filme aí e tal, ele ter só empurrado, ele ter só se empurrado então, né? E, de novo, ele tinha 1 milhão, cara, até naquele contexto ridículo, que era totalmente evitável, né? Dele estar com o pai ali no penhasco fazendo aquilo, ele poderia ter só empurrado o cara, velho. E dado o contexto, né, que a reputação do pai dele estava destruída pela mídia, pegaria como um suicídio e acabou, né? Ou ele poderia ter se dado aquela facada e ter dito que foi legítima defesa, na pior das hipóteses. Ou qualquer outra coisa que não fosse isso, cara. Foi muito forçado. O Aka forçou goela abaixo essa trajetória da história pra gente. Parece que realmente o Aka encheu o saco, largou na mão de qualquer um e foda-se, né? Depois disso a gente vai ter, depois dessa morte do Aqua, a gente tem a Ruby, a Kana chorando ali, a cena do caixão, que ele quis fazer uma interligação, né, do que a Kana disse, que ia dar um tapa na cara dele se ele falasse de morte, mas foi tão recente, tipo, ela falou isso foi 3, 4 capítulos, né, 10, 5 capítulos, que lendo assim na sequência não foi tão impactante, mas beleza. E aí você vai ter as personagens meio que agora elas estão se erguendo, elas estão voltando, então voltando a dar show, e um final bem, como eu posso dizer, bem uma interrogação ali pro final da Ruby, que a gente fica meio sem entender, né? Ele dá um pouco a entender que agora ela tá agindo como a Ai, o que, de novo, cria o regresso de personagem. Ele desenvolveu a Ruby, o mangá inteiro, né? O anime inteiro, a obra inteira, como essa personagem que tá saindo da ideia do que a Ai era, do que ela queria para ela se encontrar e procurar os seus próprios objetivos, para no final agora ela tá virando uma Ai 2.0, ao mesmo tempo que você como leitor, você enxerga que não tem nem espaço para isso, devido às questões familiares, que a Ruby tem apoio, ao pessoal da Bia ali. Então, cara, é muito idiota, assim, cara, o que ele fez. Eu terminei o mangá essa madrugada, assim, porra, é sério que o Aka lançou isso? Que ele... Porque o final de Kaguya-sama, eu não achei ruim, né? Eu vi muita gente criticando que ficou apressado, que teve personagens secundários que poderiam ter sido desenvolvidos, que teve gente esperando que X e Y personagem voltasse a aparecer, e beleza. Mas você pode falar assim, ele poderia ter sido melhor. Beleza, você pode falar que ele poderia ter sido melhor. Mas não é como se ele fosse um desastre completo. Agora, o final de Oshinoko foi um desastre completo, cara. O final de Shingeki no Kyojin, ele é controverso. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Vamos falar assim, tem de 30 a 50% do público gosta do final de Shingeki no Kyojin.
Agora o de Oshinoko é 90% achou ridículo, achou idiota, pegar um personagem inteligente e deixar ele tão idiota assim, né? Todos os desenvolvimentos que o Aka se propôs a fazer, ele não concluiu. O desenvolvimento da Kana, o desenvolvimento da Ruby, o desenvolvimento do Aka, todos os que ele começou, que ele poderia ter concluído de forma inteligente, ele foi cortando e foi voltando para trás. Voltando para trás. É ridículo, assim, cara. É muito triste você pegar uma obra com tanto potencial. E principalmente, cara, talvez a galera não tenha ideia de como que o Oshinoko ficou grande. É difícil achar uma obra com, com um tema diferente, no caso de Oshinoko, por exemplo, que é um drama de vingança com comédia romântica, que fica tão grande assim, né, cara? É difícil. A maioria dos animes que crescem mesmo assim é shounen, um ou outro seinen, dificilmente aparece. Então, quando o cara emplaca um negócio desse, ficou tão grande, e tem shows, sabe? O Bikomatsu se criou no Japão, né? Você tem os shows que as próprias dubladoras fazem. Inclusive são shows muito legais, cara. Tem a dubladora da Ruby, que é a Yuri Igoma, se eu não me engano. Ela regaçou, ela destruiu, tanto nos shows quanto na dublagem dela, ficou perfeita, a animação é perfeita. Cara, tinha tudo para ser uma obra muito, mas assim, nota 10. E, cara, o cara vai dar uma estragada dessa no final. Eu fico me perguntando o que vai virar do anime, cara, porque o anime até então tá na terceira temporada, que tá em uma fase boa. O que vai virar depois, cara? Será que eles vão adaptar realmente esse mangá? Eles vão ter coragem de adaptar esse mangá até o final? É uma puta sacanagem isso, cara. Dá realmente um desânimo, né? Mas enfim, é isso aí. Essa é a minha review. Valeu!